Olá, gente. Mais uma vez aqui a gente está no canal Israel do Caminho e a gente quer agradecer a tua presença, por estar nos prestigiando, por estar querendo ouvir um pouquinho do que Deus tem falado para a gente, porque Deus conversa com a gente e vai colocando coisas no nosso coração e a gente quer compartilhar com vocês. Muito obrigado mesmo, gente. Hoje a gente está com duas pessoas muito queridas. Por ordem alfabética, o Fernando Fleischmann e o Sami Sachover. Shalom para vocês. Shalom. Como é que você tá, Alex? Eu estou bem, graças a Deus. O Sami também está todo sorridente. Shalom, shalom, E, pessoal. Eu estou sorridente porque, finalmente, Alex, nós conseguimos trazer o Fernando Fleischmann para mais perto. Ele sempre caminhou com a gente, ele há muito tempo, mas ele estava meio na caverna, ah, né? Agora, finalmente, nós conseguimos tirar ele da caverna. Bem-vindo, Fernandinho. Bom te ver com a gente aqui. então a gente vai embora e deixa ele falando sozinho. O que Ah, você tá acha? resolvido, então. Oh, meu Deus. Ainda Não bem que vamos Deus está fazer do isso. meu lado. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Mas, olha, sabe que o motivo desse nosso encontro aqui, desse café com fé, é uma coisa que eu já li várias vezes e me incomodou. Um versículo bíblico que vocês todos devem ter lido. E se não foi, e não foi uma vez, foram várias vezes. Ele está em Gênesis, no capítulo 2, é o versículo 15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Vocês lembram que Deus, na verdade, formou o homem, né? Ele proferiu os animais, criou os animais falando, mas o homem ele pegou do pó da terra e ele formou. E ele colocou uma autoridade no homem sobre todos os animais, sobre toda a criação. Ele fez isso, né? Mas essa frase, para mim, é uma frase assim realmente desafiadora. Ele diz assim: e tomou novamente, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Dizem os meus amigos que ele diria, ele está fazendo acúmulo de funções, então o pessoal do sindicato ia reclamar, não é? Pô, são duas coisas, lavrar e guardar. Mas naquela época não tinha sindicato. É, Mas, né? O que que Deus quis dizer com lavrar e guardar? Eu acho que essa é uma coisa para a gente discutir um pouquinho. O que que vocês acham? Quem quer disparar alguma coisa já? muito fácil, É, Alex, muito fácil. Os versículos antes desse, Gênesis 2, 8 e 9 diz: E plantou o Adonai, o Elohim, o jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado, e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Então, vamos lá. Deus nos deu de presente um jardim. Deus nos deu uma herança, um jardim. Então, nada mais justo do que nós nos preocuparmos de cuidar do jardim. E eu entendo de que essa colocação, lavrar e guardar, significa tomar conta. E se você vai tomar conta de alguma coisa, não faça pela metade. O que você acha, Fernando? eu acho bem parecido com você, até porque essa palavra lavrar, cultivar ou até trabalhar, né? Ela quase sempre na Torá e na Berit Hadashah, ela vai aparecer associada à palavra avodá, que na verdade é um trabalho de louvor e adoração, é um cultivo da sua adoração a Deus. Então, o que que eu entendo, né? Deus ele fez toda a estrutura com a palavra, com a essência dele, soprou, fez todas as coisas. Quando ele colocou o homem ali para lavrar e guardar, ele está fazendo duas coisas importantes. Uma, com o que você fizer, você vai me render adoração,
e você vai entesourar aquilo que eu te dei, porque eu guardar aqui, a gente guarda aquilo que é um tesouro para a gente, aquilo que é importante para nós, né? Então, é como se Elohim estivesse dizendo assim: eu estou te dando o que eu fiz de mais precioso na criação, né? Guarde isso, entesoure isso para você, esse vai ser seu tesouro, sua herança particular, e quando você guardar isso, você vai me servir em adoração. Então Deus colocou ele lá para adorar e para guardar. Eu acho isso lindo, porque seria assim, o trabalho, as pessoas muitas vezes nessa passagem eles confundem, né? Eles acham que é pegar ali a enxadinha, achar, não, eu vou aqui lavrar, eu vou plantar a semente. Não, não tem nada a ver com isso. Como o Sami bem colocou, alguns versículos antes já mostra que Deus já tinha feito todo esse trabalho, ele já tinha cultivado pela palavra, ele já tinha plantado, ele já tinha semeado, ele já tinha irrigado a terra. Então, o que que é o nosso trabalho? O que que seria esse trabalho? Seria zelar por aquilo que Deus colocou, adorando ele, mostrando isso em uma forma de adoração. Eu acho isso muito delicado e muito lindo, até porque um anda junto com o outro, né? A adoração e o proteger, o guardar algo, eles andam ligados, eles são até dependentes quando a gente fala de Deus. Porque se eu não guardo, se eu não entesouro, se não é importante para mim, eu não vou zelar por aquilo. Então Deus estava querendo mostrar assim características que o homem deveria ter no Éden antes da queda. Uhum. Antes da Falou queda. um monte de coisa que, olha, agora eu tenho que pensar em tudo isso que você falou. Mas você usou algumas palavras, por exemplo, zelar. Zelar é algo assim especial, ou seja, eu tenho uma responsabilidade associada com isso, né? Quando Deus colocou o homem lá, ele deu uma autoridade, né? Ele falou: olha, você vai estar sobre toda a criação, né? Que, na minha opinião, o homem não se apossou dessa autoridade, o homem deixou a peteca cair, e quando e a responsabilidade, porque Deus plantou o jardim, Deus deu o pontapé inicial ali, e agora o homem tinha que continuar esse processo, né? E agora esse guardar para mim, ele mexe comigo porque é o seguinte, por, porque o cultivar, né, o lavrar e o guardar, guardar de alguma coisa, guardar de quem? Será que eu tenho que verificar alguma coisa? Será que tinha alguma coisa lá que seria um perigo, que seria uma ameaça? Eu acho que essa é uma pergunta interessante para a gente tentar explorar. Sami, o que Sim, que você acha, Sami? Então, eu acho, e é bem, nós não vamos chegar a muitas conclusões, por isso que a gente começa dizendo eu acho, né? Mas, Fernando, olha só que coisa gozada. Quando a gente diz abracado o pão, amotzi lechem min haaretz, eu tirei o pão da terra. Agora, para você tirar o pão da terra, alguém teve que jogar uma sementinha, um grãozinho, para que aquele grãozinho virasse alguma coisa. E quem faz crescer é Deus. E quem faz crescer é Deus de uma maneira tão especial que ele permite, quando nós guardamos aquilo que ele nos deu de herança, nós cuidamos, como vocês colocaram, entesouramos aquela dádiva que nos foi dada de presente. Então, nós podemos entender que o guardar aqui é realmente uma tarefa séria. Se você não cuidar da semente, o que que acontece? Provavelmente ela não vai germinar. Não porque Deus não quis, é porque você não tomou a tua atitude, você não tomou a responsabilidade que você tinha de cuidar dela. Tira o mato em volta, joga um pouco de água. Ah, não está chovendo, legal, peraí, vamos dar um jeito, irrigação. Então, existem tarefas de guardar que são interessantes. E, gente, existe um outro tópico que eu acho aqui que é interessantíssimo. O presente de Deus é uma herança. Nós herdamos o jardim do Éden. Pisamos na bola, fizemos errado, tudo bem, mas não é definitivo. Nós temos uma responsabilidade diante do Eterno por aquilo que ele nos deu de herança. E como é que você vai ser
fiel mordomo se você não assumir a responsabilidade de guardar. Então, lavrar, sim, verdade, nós vamos ter que fazer o trabalho, mas o trabalho que também deve proteger o que nós recebemos de presente. E agora, Fernando? Eu concordo com você, Sami. Eu acho que o guardar, ele vai além disso, né? Quando o Alex perguntou sabiamente, será que a gente tem que guardar de alguma coisa? Guardar de algo, né? Às vezes esse guardar implica guardar de nós mesmos, dos nossos sentimentos, por exemplo, da preguiça, de outras coisas, porque se a gente voltar um pouquinho mais em Gênesis, né? Se a gente começar a ler desde o começo, quando Deus, Adonai Elohim, ele forma o homem, a palavra em hebraico fala que ele sopra Yetzer Hará e Yetzer Hatov no homem, que é Yetzer Hará, inclinação para o mal, e Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Ali, Deus já estava dando um sinal de que o homem seria livre para escolher o caminho dele, mas que ele devia guardar a sua essência e fazer aquilo que era bom, aquilo que era certo. Então, o pecado em si, né? Você fala, não, foi só porque comeu do fruto. Não, começou aqui dentro. Começou com a quebra da guarda, com essa quebra de valor, que ele não valorizou a herança que Deus deu para ele, e ele valorizou, vou colocar assim para ficar, né? Ele valorizou a grama do vizinho, estava mais verde, né? Ele valorizou aquilo que a única coisa que Deus falou, isso você não pode. Isso aqui lhe é proibido. Ele deu mais valor para aquele momento, para aquilo do que para tudo que Deus tinha dado para ele. Então isso fala também de como eu respondo aquilo que Elohim faz. Porque a fé, eu falo muito isso, né? Para mim, desde o Éden, o homem falta uma coisa essencial que é a gratidão. Tá? Eu falo que a fé é o jeito que a gente chega a Deus, mas a gratidão é o valor que eu dou para aquilo que Deus fez por mim. Então, assim, o Éden seria um motivo de gratidão para nós, né? Todas as bênçãos de Deus é um motivo de gratidão, mas parece que Adão se esqueceu disso e preferiu aquilo que era o desejo dele. Então ele não guardou os sentimentos dele. Não só a herança, mas ele não guardou o coração dele, ele não guardou a mente dele, ele não guardou a criação de Deus. Porque aquilo teve um desencadear em toda a criação. Por exemplo, quando Deus fala que a gente vai trabalhar e a terra não vai mais dar força para gente, é uma das únicas vezes que essa palavra trabalho não é associada a avodar. Essa palavra, ele desconecta isso, fala, esse trabalho não é por louvor, não é nem por adoração. Foi criada essa tarefa por causa daquilo que você não guardou, por causa que você deixou de fazer algo que deveria fazer. Então, esse guardar eu vejo como algo muito amplo. É guardar aquilo que Deus deu pra gente, é guardar aquilo que é precioso para mim, mas é me guardar também, para que eu não me perca no meio do caminho, nos meus sentimentos, nas minhas opiniões ou em algo que possa tomar a primazia da minha vida o primeiro lugar e não deveria, né? E aí, Sami? Alex, concordam? Pois é, eu continuo aqui, você continua botando um monte de coisa na minha cabeça, eu estou tendo que dar uma ajeitada aqui, mas uma coisa que realmente me incomoda aí com esse guardar é o seguinte, porque se você pular para o Gênesis 3, você vê ali uma figura nova nesse processo. Até o Gênesis 2 estava tudo muito bem, tudo bonitinho, Deus colocou uma ordem nas coisas, Deus preparou todo um ambiente para colocar o homem. Ele só colocou o homem no fim porque todo o ambiente estava preparado para ele entrar em cena, né? Ele tinha vegetação, tinha animais, tinha coisa para o que cuidar, né? Tinha alimentos. O homem estava meio xoxo, aí Deus falou assim, então, peraí que vou te arrumar uma ajudadora, né? Ele fez a primeira cirurgia que se tem registro na história, né? Deu uma martelada lá na cabeça do Adão, ele foi anestesiado,
quando acordou, tinha uma maravilha do lado dele, que era a mulher, com a finalidade de o quê? De realmente animar a vida dele, de ajudar, porque a tarefa era extensa, tinha muita coisa para fazer. Mas no Gênesis 3 apareceu uma outra figura. Eu chamo essa figura de o Chief of Marketing Office. É, é um sujeito que faz um marketing, ele vende coisas que não existem, tá? Não que todo marketing faça isso, mas esse vende coisas que o marketing não existe. Ele conta uma história meio atrapalhada para a mulher, que eu acho que não ouviu diretamente de Deus a instrução da árvore. Ela apareceu depois que a instrução foi dada, né? E talvez o problema é que o Adão não soube comunicar direitinho as coisas para Eva, né? Mas, de qualquer forma, esse chefe de marketing aqui, ele criou, ele pegou o ponto fraco, né? Dizendo assim, olha, você pode ser igual a Deus. Eu acho que isso aqui acaba afetando, quer dizer, afetou definitivamente, porque o pecado, quando entrou no mundo, mudou toda a natureza humana, né? Quer dizer, de imortal, de ser a imagem de Deus, a gente passou a ser finito, digamos assim, o corpo nosso passou a ser finito e mudou completamente. A entrada desse inimigo público número um, que é o próprio Satã, né? Na figura da serpente, alterou todo esse problema. Então, para mim, esse guardar, ele vai muito mais a presta atenção no que está à tua volta, porque o que está à tua volta vai tentar te tapear. Eu acabei achando um versículo muito interessante em 2 Pedro 3, versículo 17. O Pedro diz assim: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados. Ali, o homem tinha que guardar o quê? Guardar o jardim. E aqui o Pedro diz assim: guardai vocês mesmos tomem cuidado para não ser desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. E a ele seja dada toda a glória agora e em toda a eternidade. Quer dizer, o Pedro, eu acho que ele entendeu exatamente o que estava acontecendo lá, tinha aquela figura do Satanás, do enganador, enganando realmente todo mundo, e ele diz assim: agora, olha, ok, a mensagem de guardar o jardim não funcionou direito, né? Então, guarde-se você. O que você acha esse negócio aí de guardar você mesmo desse negócio? Você acha que tem muito marqueteiro fingido por aí? Sei lá como chamar isso. Olha, Alex, agora você levou a conversa para a direção correta. Agora vamos lá. Agora vamos. O fato de guardar é uma responsabilidade que foi dada. Então, quando você recebe uma responsabilidade, o que você precisa é entender o tamanho da responsabilidade que você recebeu para poder fazer a sua tarefa. Ou seja, você não vai ser preguiçoso, porque se você deixar o assunto correr, simplesmente vira mato e daqui para frente não tem nada para guardar. Agora, o que é importante aqui é o seguinte: você não pode ser passivo na tarefa de guardar. A passividade na tarefa de guardar vai simplesmente estragar a tua tarefa. Então, eu diria de que o guardar é guardar de nós mesmos, de nós não sermos desperdiçadores, não sermos preguiçosos,
prestar atenção ao meio ambiente e você saber quais são as atitudes que você precisa ter. Eu queria jogar um pouco de confusão na nossa conversa, porque Ah, olha só, mas não, eu não acredito. Vai lá, vamos lá. olha só, é simplinha. Devarim, Deuteronômio 33:4, Moshe nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Então, olha só, a herança que nós recebemos no Jardim do Éden, ela nada mais é do que uma consequência de um cuidado, de um amor que Deus tinha para conosco, cada um de nós, conosco, né? E o que acontece? Ele nos deu uma série de instruções, um manual de instruções. A Torá não deixa de ser um manual de instruções para a boa vida. Então, a herança vem justamente completar a nossa tarefa. Então, como guardadores, recebemos uma herança, quais são as regras? Quais são as visões que nós precisamos completar para a tarefa de lavrar? E cuidado, aqui o lavrar, se for só da terra, está fácil. E Yeshua nos deu uma tarefa maior. Lavra, porque a seara é grande, eu preciso de ceifeiros. Fernando, e agora, meu? E agora? Perceba que ele joga sempre a bomba para mim. Eu tô brincando. Eu acho, Sami, que é bem nessa linha que eu penso também. Por quê, né? A gente vê a expulsão do homem, muitas pessoas falam, não, foi uma consequência do pecado, e foi. Mas eu vejo como um ato de amor de Deus. Porque naquela hora que o homem peca, se ele come da árvore da vida, ele eternizaria o pecado nele. Porque a árvore da vida eterniza todos que comem o fruto. Logo, o pecado permaneceria eterno no homem, seria algo eterno. E Deus expulsa o homem para que ele tenha uma chance de redenção, com uma herança que o Sami falou como uma consequência de aquilo que a gente não guardou, de tudo que aconteceu, como um plano de redenção para nós podermos nos reconectar com Deus. Mas a cada plano, Deus sempre dá esse mesmo aviso de guardar. Deus sempre fala a mesma coisa. Por exemplo, no Éden, Deus falou o quê? Lavra e guarda. Na lei, na Torá, o que Moshe fala, ensina pra gente? Guarda os mandamentos que hoje eu te dou. Na Berit Hadashah, Yeshua fala a mesma coisa. Guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda, aquele que ouve e guarda, esse é o que me ama. Então, o que Deus está querendo dizer para a gente? Eu vou mais para a linha de não em volta, mas como o Sami falou, nós mesmos não sermos preguiçosos, não sermos condescendentes com as coisas que nós temos que fazer, não ficar alheios àquilo que Deus fala para nós fazermos, porque muitas vezes a gente se aliena por algum desejo nosso, né? Por exemplo, muitas pessoas, porque querem enriquecer, eu não tenho tempo para orar, para ir na igreja, porque eu estou buscando um objetivo pessoal. É lícito a gente buscar as coisas de sucesso profissional, dinheiro, uma família. Isso tudo é lícito. Mas nada disso pode ser prioridade, porque prioridade a gente tem uma só na vida. Prioridade a gente tem muitas coisas importantes, mas prioridade tem que ser o eterno. Tem que ser Deus e aquilo que ele manda a gente fazer. Porque é o equilíbrio da nossa vida. Então, quando eu vejo esse guardar na palavra sendo enfatizado toda vez na Torá, significa assim: no mundo a gente tem dois papéis, ou a gente é influenciador, ou a gente é influenciado. A gente assume esse papel onde a gente está. Então, ou eu vou brilhar essa luz, eu vou guardar a obra de Deus, eu vou guardar as mitzvot dele, eu vou guardar aquilo que ele me deu, vivendo isso, e através disso influenciar o que está à minha volta, ou eu vou ser influenciado pelas circunstâncias e eu vou perder aquilo que era a proposta inicial para eu guardar. Por que eu não acho que era sobre a volta? Justamente por isso. Por exemplo, Josué, todas as circunstâncias, Joshua, né, e Joshua, ele diziam para ele desistir, diziam para ele parar, mas ele guardou a palavra e o livro de Josué, de Joshua, ele termina de um jeito muito lindo que ninguém presta atenção. Vamos para Joshua 1, quando Deus fala com ele, fala que a palavra diz assim: Moshe, meu servo,
é morto. Então, Adonai Elohim falou a Yoshua, servo de Moshe. Ele começa a tratar Yoshua assim. No final do livro, como que a palavra descreve Yoshua? E depois dessas coisas, morreu Yoshua, servo de Adonai. Porque ele guardou aquilo que era para ele ter guardado. Ele entesourou aquilo que Adonai deu para ele. Apesar de erros sempre acontecem, né, gente? Perfeito é só Yeshua. Mas a palavra descreve duas coisas muito importantes aqui na Torá, no Tanar, né? Que é nenhuma das boas promessas que Deus fez caiu por terra, se cumpriram, e Yoshua terminou com a identidade dele realmente revelada. Ele não era servo de um homem, ele era servo do próprio Elohim, cumprindo a palavra dele na terra. Por quê? Porque ele guardou dentro, ele guardou a kavaná dele, as intenções do coração dele, aquilo que ele tentou produzir, sempre foi voltado para Deus. Ele guardou os pensamentos, ele guardou as atitudes, ele se guardou tentando proteger aquilo que Deus deu para ele. A visão que era de Moshe passou a ser dele, de você vai guiar esse povo para a terra prometida, levanta e dispõe, porque eu tenho uma obra para fazer. Ele procurou guardar essa obra com zelo e terminar a carreira dele, como Paulo fala, completei a carreira. Eu guardei a fé. Você percebe que se a fé é. Pode falar, Sam, você quer falar alguma Não, coisa? você deu um nó no versículo do 2 Pedro que o Alex tinha dado. Não, a gente está discutindo. Você jogou para mim, é a minha visão que eu tenho assim de guardar Não, nós. mas o que está certo, mas nessas alturas, o versículo que o Alex trouxe, né, nós vamos ter que fazer ele crescer, porque ele é sensacional, né? Mas o que Sim. acontece? Nós acabamos dando uma visão muito mais ampla sem esquadrinhar o tal do versículo, né, Alex? É, Volta para ele. Volta eu para vou ele. ler de novo aí, né? Portanto, amados, sabendo disso de antemão, isso é tudo que ele expôs até ali, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. O homem sem princípios começou lá atrás com quem? Com aquela serpente. Com o especialista em marketing negativo. O chefe Marketing executivo de marketing. contrário, né? Quer É, dizer, o marketing do desastre. Então começou ali. E hoje tem tantos falsos profetas que são até nominados dessa maneira que eles saem dos princípios de Deus e defendem teses e a gente tem que tomar cuidado para não cair. Agora eu é que tenho que me cuidar. E o me cuidar também é cuidar observando a palavra, porque outro dia eu ouvi uma coisa que achei muito interessante, né? Tem muito dinheiro falsificado. Mas tem gente que é perito em detectar isso. E no que o sujeito é treinado? Ele é treinado com as cédulas íntegras, as cédulas corretas. Porque se você conhecer o que é correto, você consegue identificar o que é falso. Então, se você consegue entender os princípios de Deus, a hora que aparece alguma coisa que sai disso daqui, você já levanta a bandeirinha lá dizendo: opa, aqui tem algo errado nessa história. Eu acho que é essa a maneira que nós hoje nós devemos nos guardar. Porque se eu não conhecer o que Deus diz para a gente, a palavra dele, eu não tenho termo de comparação. Qualquer coisa vale. E Isso. esse é o problema que existe hoje no nosso dia a dia, que as pessoas gostam de qualquer coisa que vale, entendeu? é Eu aí fico doente aonde com isso, mas É, é aí mas onde você pegou o ponto e o Fernando pegou o ponto. Você vai servir a homens ou você vai servir a Deus? esse é o É ponto. lógico, e é lógico que aquele mau caráter que quer te tirar do caminho, o especialista em marketing negativo,
Ele está presente em todos os momentos do teu dia. Você muito provavelmente você encontra muito mais o especialista em marketing negativo do que aquele que realmente te leva para o caminho. Então, gente, o guardar aqui é necessariamente entesourar a palavra de Deus. Como você colocou, Alex, o cara que vai descobrir o dinheiro falso, primeiro tem que conhecer o verdadeiro. E você, Fernando, você falou de uma maneira muito clara. Você vai servir a quem? Você teve um bom professor? Maravilha. Eu tive gente que se preocupou de me levar para o caminho de Deus. Glória a Deus por essas pessoas. O discipulado que eu tive foi sensacional. Mas eu não posso me criar em função do discipulador. Eu preciso voltar à origem. Então, olha o nó que nós levantamos, meus amigos. É, E você sabe que judeu é especialista em nó, né? Onde tem 2 judeus, 3, tem 6, 7, 8 opiniões, né? Não é isso que falam? É por isso que tem 3 sinagogas aqui em volta, sempre fico escolhendo uma, né? o problema é que eu acho que o que eles gostam é de ficar discutindo, não de chegar à conclusão. Parece os gregos lá, os filósofos gregos, que o negócio deles era discutir, não era concluir. Mas eu não sei, eu acho que eu andei lendo também, eu vivo buscando coisas. Eu gostei muito de uma passagem em 1 Tessalonicenses 5, é da Brita Hadachá, e ela tem algumas coisas práticas para a gente, porque eu acho que, ok, legal, vou me cuidar, mas o que eu tenho que fazer? Então, ele começa assim no versículo 16. Primeira coisa que ele fala é: alegrai-vos sempre. Se alguém ficar emburrado o tempo todo, eu duvido que essa pessoa vai estar agradando a Deus. E vou fazer um comentário geral e aí depois vocês fecham com isso. Segundo ponto é orai sem cessar. Ah, oração. A oração é a nossa comunicação com Deus. Ou seja, eu tenho que estar sempre em comunicação com Deus. Se eu quiser não errar, é melhor eu estar me comunicando com Deus, colocando para Ele as minhas dificuldades, colocando para Ele os meus pedidos, mas pedindo a Ele a orientação, a direção para eu não cair nas armadilhas que aquele marqueteiro mor tenta colocar para a gente. Outra coisa que ele colocou, sendo gratos por todas as coisas, ou seja, gratidão. Se eu não tiver gratidão, eu tenho um problema sério nisso tudo. E a gente vê espalhado de gente por aqui que não tem gratidão por nada. Não sei se eu estou no lugar errado ou, ou se isso é real mesmo, mas eu só vejo isso. Mas aí ele diz assim: pois essa é a vontade de Deus em Yeshua HaMashiach para convosco, ou seja, Yeshua HaMashiach está sempre lá, aquele que promoveu a nossa libertação daqueles grilhões que o marqueteiro tenta impor contra nós, né? Ele diz assim: não apagueis o espírito, porque quando Yeshua foi elevado, o que aconteceu? Ele deixou o Espírito de Deus para estar junto conosco, para nos ajudar a enfrentar toda essa situação. Então, aproveita essa presença do Espírito, né? Esteja com coração limpo, né? Para aproveitar a presença do Espírito. Não desprezeis as profecias, essa é outra coisa, ou seja, não desprezeis a palavra de Deus, o que ele falou é ali. Se ele prometeu, não aconteceu ainda, isso, aconteceram várias outras coisas que ele prometeu, mas isso também vai acontecer. E aí, mas examinando tudo, ou seja, testa tudo que aparece na tua frente. O cara falou um negócio, pensa, tenta ver se é verdade aquilo que a pessoa está falando para você.
E aí, conservai o que é bom. Você testa, conserva o que é bom e evita tudo que é mal. Vocês não acham uma boa fórmula prática para a gente tratar disso? Eu vou inverter agora. Eu vou perguntar para o Fernando primeiro e depois o Sam. Uhum. Eu acho que é assim, tudo que Yeshua fala através das pessoas que ele inspirou, como Paulo, né, como Shaul, o que acontece? Para mim, eu entendo como um mapa. Como o Yeshua falou assim: você quer me encontrar? Você quer saber onde eu tô? Por exemplo, o sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os humildes, porque Uhum. eles herdarão a terra. Assim, é como se Deus estivesse falando assim: Yeshua, você quer me encontrar? Me procura perto dos humildes. Você quer me encontrar? Procura em quem está orando, sem cessar. Você quer me encontrar? Procura em quem está guardando a minha palavra, porque você vai achar o caminho até mim. Porque isso também é o que Paulo quer dizer mais para frente. Shaul fala, que ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está chamando atenção para ele. Basicamente, vamos traduzir para uma linguagem do dia de hoje. É assim: você não sabe quem é Jesus? Você não sabe reconhecer o caráter dele? Começa a me imitar. Porque uma hora você vai começar a perceber traços que estão em mim que é do caráter dele. E você vai passar a reconhecer quem ele é. E aí você não vai mais precisar me imitar, porque você já vai saber o caminho. Então, essas dicas práticas são impreterivelmente importantes para que a gente tenha esse relacionamento com Deus. Se eu não oro sem cessar, o que que acontece comigo? Eu não tô me reconectando com o Ruach, com o Espírito de Deus. A oração é um mecanismo que a gente se entrega, se derrama para Deus, mas também é um mecanismo com que ele fala conosco. A gente tem É, resposta dessa oração, é que verdade. isso fortalece o nosso espírito. A palavra dele me revela o caráter e a vontade dele. Me revela quem ele é, me revela o caminho que eu tenho que seguir. E se eu não conheço o caminho, eu não tenho como chegar no meu destino. E por último, né, que a gente colocou que ele coloca prova os caminhos, é o que ele fala das profecias também dos profetas. Prova o profeta, prova a palavra e vê se ela veio de mim, porque o mundo vai tentar colocar esses obstáculos pra gente, né? O mundo prega o que pra gente? Que seu sucesso, se você teve que passar por cima de alguém, não tem problema. Os fins justificam os meios, né? E com Deus a gente olha e fala: não, 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 não. Nunca justificou e nunca vai justificar. Então, assim, a palavra de Deus, a Torá Berit Hadashah, né, a Bíblia, ela é o manual do fabricante, no sentido assim, ele é totalmente inverso ao que a gente vê hoje no mundo, mas é o caminho que leva à vida. É o código de conduta de regras que a gente tem que se portar. E esses conselhos são as ferramentas no caminho que vão ajudar a gente. Eu vejo cada palavra dessa como assim, eu tô numa estrada, ela é uma placa, vira à direita, sabe? Curva perigosa à direita, ó, orar sem cessar. Aí daqui a pouco mais pra frente, guarda a palavra, é por aqui. Eu tô endireitando a sua vereda. Porque até a palavra pecado no original, armatio, né, é errar o alvo. Eu tô errando o meu destino, eu tô me desviando. Então, assim, para não se errar o alvo, Deus deixou essas pistas para nós. O Eterno ele colocou tudo o que a gente precisa na palavra. O grande problema de hoje em dia é que as pessoas estão rasas na palavra. Como você falou, elas ouvem tudo que sai como se fosse de Deus, de todo e qualquer altar, não se prova os espíritos e as palavras, não se provam mais as profecias e atendem aquilo como verdade, como a gente ouve até, né, que Shaul caiu do cavalo. Não, ele estava indo para, mas que ele caiu do cavalo. Não, ele caiu por terra. A expressão é diferente, as coisas são diferentes. Tem um significado isso tudo. Então, eu acredito que essas ferramentas que Paulo deixou são para que a gente possa se aprofundar no nosso relacionamento com Deus para que o guardar seja uma realidade na nossa vida. Eu não posso guardar algo que não é importante para mim. Eu não posso entesourar algo que para mim não tem valor. E aí liga com a gratidão que a gente falou lá atrás e que você colocou agora também. A minha gratidão é o valor que eu dou para as coisas. É o valor com que eu vejo o que foi feito por mim.
Então, se eu não tenho gratidão para Deus, eu não vou guardar a palavra dele. Ele não é importante na minha vida. Não, a obra que o Senhor fez é muito legal, Deus, mas eu queria R$ 1 milhão agora na minha conta. Mudam-se as prioridades, mudam-se as importâncias e, consequentemente, muda-se até o caráter, É né? verdade. Aí eu vou deixar esse Você comentário e gostou passar da a bola pra você. fórmula, então, né? E o Sami também gostou, Sami? Sabe que o que vocês estão dizendo é realmente valorizar o que nos foi dado, né? Então, tem uma tefilá, uma oração que se repete constantemente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é um. E aí começa. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, de toda a tua alma. Agora eu te pergunto, você conhece esse Adonai? Porque se você não conhece, você não vai guardá-lo, né? Então, qual é o objetivo de longo prazo? Como vocês colocaram, o longo prazo aqui não é filosofia. O longo prazo aqui é um fato. E é um fato inegável. Se você quer chegar na eternidade junto dele, ou você o conhece ou você não o conhece. Então, se você assumiu, vou amá-lo, você diz, opa, peraí. Se vou amá-lo, eu preciso ter a responsabilidade de conhecê-lo. E se eu vou conhecê-lo, eu vou estudar a Torá, vou estudar o Tanakh, vou estudar o Brit Hadashah, e, a partir disso, eu vou me transformar no imitador de Mashiach Yeshua. Por quê? Porque é onde eu vou entender a necessidade de guardar. Então, veja, eu sou chamado a lavrar. Todo santo dia nós estamos lavrando. Todo santo dia nós estamos lavrando. Mas, cuidado, a lavra tem que ser guardando os princípios básicos para você não se desviar. E se você não se desviar, você vai chegar na eternidade porque você se imagina. Aí você chega diante do Eterno e diz assim: eu queria um lugarzinho aqui contigo. Ele diz assim: quem é você? Eu não te conheço. Ele diz: não, mas eu falava de ti. Não, você copiava, mas você não tinha esse sentimento. Você era simplesmente Fala um. do coração, né? E, Esse que é o negócio ou que você importa na tem história. a essência do conhecimento dessa junção, ou você não vai a lugar algum. Por quê? Porque o Eterno vai olhar para você e dizer assim: meu, aqui não é teu lugar, você é mentiroso. Então, Deus conhece individualmente cada um de nós, e aqui chega o ponto do filósofo. O filósofo normalmente não diz nem que sim, nem que não. Ele fica lá no meio. Aqui não, nós Veja estamos dizendo bem, né? de uma maneira clara, paulada. Gente, ou você conhece o Eterno e o guarda, ou você não conhece. Então, Exato. me É, parece que, em resumo, nós estamos dando para cada um dos nossos ouvintes a fórmula mágica. E é isso que a gente normalmente diz quando vai fazer o estudo da Paraxá. Leia a Paraxá. Não é somente o nosso comentário que vai fazer a claro, diferença. claro. Porque, de repente, o Alex leu, o Fernando leu, eu li. Cada um de nós encontrou o pitch point, né? Levantou, uau, olha que versículo que eu não tinha lido. Eu leio a Bíblia faz 20 anos, não me dei conta desse versículo. Mas, para isso, você precisa lê-la constantemente, o tempo inteiro. Porque senão você não conhece a essência de quem você está seguindo. E se você não conhecer a essência de quem você está seguindo, imitador. Mas vamos deixar as coisas mais simples para o pessoal. Pelo menos uma vez por ano, tá bom? Eu acho que na semana que a coisa é discutida na sinagoga, de repente você se prepara para a prédica, lendo antes todos os textos que estão associados a isso. Gente, eu acho que a gente podia falar o dia inteiro, a noite inteira, mas eu acho que a gente podia aproveitar e fazer uma oração e um agradecimento ao nosso Deus. O que que vocês acham? Boa ideia? Eu, eu acho Totalmente muito apoiado, boa Alex. ideia. Já que a ideia foi sua, por favor. Ah, sobrou para mim! Mas é Sobrou, eu uma só alegria tão grande estar sempre podendo estar conversando com o nosso Deus. Ô eterno Deus, nós estamos aqui perante o Senhor, sempre
na tua presença, obedecendo o que o Senhor nos disse, obedecendo o que Yeshua nos disse, dizendo que sempre deveremos orar ao Senhor, usando o poderoso nome de Yeshua, que pagou o preço do nosso pecado, de cada um de nós. Senhor, nós precisamos da tua ajuda, porque o inimigo tenta nos tapear o tempo todo. Então, nós pedimos, Senhor, ajude-nos a ter o discernimento necessário para saber identificar o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. O mundo tenta nos enterrar, mas o Senhor é quem dá a vida, é o Senhor que nos levanta, e nós dependemos do Senhor, e somos gratos ao Senhor. Abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, abençoe a cada uma das pessoas e as famílias que estão assistindo essa nossa gravação, que estão vibrando junto conosco, porque a gente vibra quando discute a palavra do Senhor. Ela fala no nosso coração. Ela fala no nosso coração. E desejamos um shalom extraordinário essa semana inteira para vocês. E aproveitando, leia a Paraxá da semana. Vai valer a pena, tá bom? Tchau, Shalom a todos. pessoal. Bye, bye. Shalom, Shalom. shalom.